Glória a Deus. Vamos então à palavra do Senhor. Aleluia. Já fomos hoje ministrados por algumas palavras aqui. O Senhor já está falando conosco. E nós somos cristãos, nós vivemos a palavra, né? Em todo momento a palavra está em nós. E nas nossas atitudes, a palavra de Deus ela é revelada até as pessoas. Porque não adianta nada nós ouvirmos, lermos a palavra de Deus se ela não estiver sendo colocada em prática nas nossas atitudes, né, Júnior? Precisamos colocá-la em prática. Então, quando nós temos um culto, tudo o que acontece aqui, a palavra de Deus já está sendo revelada. Mas a gente vai pegar uma porção da palavra que o Espírito Santo quer falar conosco hoje nessa manhã. Eu quero ler com você o livro do Evangelho, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículos 18 ao 23. Aleluia. Posso ouvir um glória aí? Aleluia. Lucas 7, 18 até o 23, perdão. E depois que você achar na sua Bíblia aí, nós vamos acompanhar aqui no telão também. Está na versão RA, pode ser. É a nossa versão base. Vamos lá então, diz assim a palavra do Senhor. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, o João aqui é o discípulo que fala, é João Batista, tá? O João o Batista, o primo de Jesus, o profeta. Então ele chamou dois dos seus discípulos e enviou-os ao Senhor no caso aqui até Jesus Cristo, para perguntar. Olha a pergunta que João pediu para que os seus discípulos fizessem a Jesus. És tu aquele que estava por vir? Ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, junto de Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciasse-lhes, né? O Evangelho. Por isso que eu falo que a NVI às vezes cai bem, né? Anunciasse-lhes o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém? Glória a Deus. Todos sabem quem é João Batista, né? Inclusive há poucos dias, pastor Fagner lá do Projeto ID esteve ministrando sobre João o Batista, né? Batista não era o sobrenome dele não, tá? Porque hoje em dia tem alguns que tem o sobrenome Batista, né? Tem aqui na igreja alguém que tem um sobrenome Batista? Deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa lá atrás, duas pessoas ali, né? Então, hoje o Batista é um sobrenome, né? Mas ele é chamado João Batista porque ele batizava. Então falava: não, a gente vai até lá o João. Que João? João, o batizador, o Batista, aquele que batiza. Então ele ficou conhecido como João Batista, aquele que batizava. E ele era primo de Jesus, 6 meses mais velho que Jesus, filho de Isabel e Zacarias. Zacarias era um sacerdote, né, do templo ali. E Isabel era prima de Maria. Então, eles eram primos por parte de mãe. E quando aconteceu, João foi anunciado a ele que ele
teria um filho, a esposa já era de idade avançada, e que aquele menino teria um papel essencial na chegada do Messias. E ele seria aquele que prepararia o caminho para o Messias. Ele seria o Elias que haveria de vir aplanando os caminhos para que o Messias chegasse. E eles tinham uma relação próxima. E antes de Jesus iniciar o seu ministério público, aos 30 anos de idade, Jesus foi até o deserto encontrar com o seu primo para ser batizado por ele. E quando ele chegou lá, Jesus disse: olha, eu vim para ser batizado. E João disse: olha, eu que preciso ser batizado por você. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, as suas alparcas, né? Eu não sou digno, e você vem a mim? Jesus: deixa que assim esteja, para que se cumpra toda a justiça. E João então batizou a Jesus, e quando Jesus foi imerso nas águas ali do Jordão, e ele foi trazido novamente à superfície, diz que se ouviu uma voz do céu. Essa voz foi uma voz audível, aqueles que estavam ali conseguiram ouvir, não só Jesus ouviu, uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me aprazo, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. E também neste mesmo momento, desceu o Espírito Santo sobre Jesus em uma forma de uma pomba. Ali Jesus ele estava recebendo ali a unção, o envio do Pai e do Espírito Santo, o capacitando para então fazer a obra que ele precisava de vir. E Jesus então foi levado ao deserto, né? E ele foi provado por 40 dias e 40 noites. E depois ele iniciou o ministério dele. E ele começou o ministério dele, numa das primeiras realizações, ele estava na cidade natal dele, de Nazaré. E num sábado, como era de costume, todo judeu se reunia numa sinagoga, e lá na sinagoga, entre outras coisas, eles liam os rolos da lei. E como Jesus estava lá, e ele já era um filho daquela cidade, alguém conhecido, alguém que as pessoas reconheciam como alguém fiel, piedoso, temente a Deus, foi dado a Jesus a oportunidade de, naquela ocasião, ler o livro da lei. E eu estava, alguns meses atrás, estudando que dá para se saber aproximadamente que época do ano que era essa ocasião aqui, porque os judeus, eles fazem a leitura sistemática da Bíblia. A cada dia eles têm uma porção da lei, dos profetas e dos escritos, que é a Bíblia hebraica, que eles leem. Inclusive, esse professor que eu estava ouvindo falar sobre isso, ele diz que até mesmo nos jornais seculares lá, vem lá a leitura do dia para ser feita, nos jornais lá, né? O professor a qual eu aprendi isso estava dizendo. Então, quando ele foi à sinagoga, já havia uma porção que estava reservada para ele ler naquele dia. Não é que ele pegou, Jesus pegou o rolo e saiu procurando alguma coisa, né? Já estava aberto lá o rolo, já tinha aquela porção preparada, e quando nós lemos lá em Lucas 4:18, que relata isso que aconteceu, ele vem lendo justamente, Lucas 4:18, fala o que aconteceu, igual a parte que ele leu, mas a porção que ele leu era Isaías 61, do 1 ao 3. E aí nós vamos colocar lá em Isaías para ver então o que Jesus leu. E olha só o que interessante, o que estava reservado e que foi dada a oportunidade para ele ler
naquele sábado. Ele abriu, né, já estava aberto ali o rolo de Isaías, e ele começou a ler ali: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, o Espírito de Yahvé. Eles lá não citam o nome Yahvé, mas eles, onde tem Yahvé, que é o tetragrama, o YHWH, que é Yahvé, eles leem Adonai, que significa Senhor, porque os judeus, eles entendem que o nome do Senhor é tão elevado, tão excelso, que não é digno a eles nem dizer o nome de Deus. Então, onde está o nome de Deus lá relatado, escrito, eles substituem por Adonai. Então, Jesus começou: o Espírito de Adonai está sobre mim, porque Adonai me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia, aleluia. Vamos agora para Lucas 4,18, porque quando Jesus de Nazaré terminou de ler, vamos ver o que ele diz lá: para pôr em liberdade os oprimidos, 19. E apregoar o ano aceitável do Senhor, 20. Tendo fechado o livro, no caso aqui o rolo, né? Para a gente entender, fala livro, mas era o rolo. Devolveu-o ao assistente e assentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, ficaram olhando para ele, porque quando ele leu, as pessoas sentiram algo diferente, porque ele leu com autoridade, porque ali Isaías escreveu como se fosse na primeira pessoa. Isaías escreveu isso 700 anos antes daquele dia que Jesus leu na sinagoga, aproximadamente. 700 anos, e a todo ano que passava naquela época, eles liam aquela passagem. E essa é uma passagem messiânica, isso é, Isaías estava dizendo acerca do Messias, o ungido, o enviado de Deus que viria para fazer tudo isso. E Jesus então, quando lê, as pessoas ficaram olhando para ele. Ele fechou o livro, entregou ao assistente, sentou, e todo mundo começou a olhar. Sabe quando você percebe que alguma coisa especial está acontecendo, que aquela é uma data memorável, aquilo é um momento especial? As pessoas ficaram olhando para Jesus, e Jesus então passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Olha que coisa tremenda. Eles estavam há 700 anos lendo aquilo, e Jesus disse: hoje, essa escritura que vocês acabaram de ouvir, se cumpre diante de vocês. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam: não é esse o filho de José? Até aqui. Jesus, ele foi enviado com uma missão. E diferente do que alguns pregam, às vezes ensinam, né? Não sei se você já ouviu uma mensagem parecida. Deus criou Adão perfeito, mas aí Adão pecou, e aí foi preciso de um Salvador. E aí Deus mandou Abraão, foi chamado amigo de Deus, mas também Abraão falhou. E aí veio Moisés, e aí veio Davi, e aí veio Salomão, e aí todo mundo falhou. Então Deus teve que enviar o seu próprio filho, porque não tinha na terra um justo sequer.
a parte que não havia um justo sequer, essa é bíblica, é verdadeira. Mas Jesus não é um plano B. Fala que já estava preparado antes da fundação do mundo. Tem coisas que ao nosso intelecto é difícil entender. Pastor, aí alguns vão perguntar, se Deus sabia que o homem ia pecar, porque Ele criou o homem? Se Deus sabia isso, aquilo, por que aconteceu? Tem coisas que para nós são mistério. É igual você tentar entender a eternidade. A nossa eternidade a gente consegue entender mais ou menos, que a gente vai viver eternamente, não vai morrer, ou quem vai para o inferno vai ter uma morte eterna. Isso você pode entender, não vou morrer mais, vou ficar para sempre e tal. Agora pensa você entender que Deus ele é eterno. Tá, Deus é eterno, Ele sempre existiu. Mas existiu desde quando? De sempre, assim, sempre teve. Sempre quando? Não. Sempre existiu. É estranho você pensar nisso, porque a gente sempre pensa num começo. Eu nasci, aí as coisas... Não, mas antes de você nascer teve teu pai, tá? Mas aí, antes do seu pai, teve o pai. Aí chega em Adão, beleza. Em Adão a gente consegue... não, Adão, aí tudo veio de Adão. Mas Deus, Ele sempre existiu. Mas nunca teve um início? Não, é difícil você entender isso. Quanto mais algumas coisas que a Bíblia nos fala. Então, algumas coisas não cabe a gente entender. Cabe a gente apenas obedecer e crer. Porque se explicar não é fé. Então, o plano de salvação foi proclamado, foi planejado, na verdade, antes da fundação do mundo. E Deus enviou seus profetas anunciando esse plano. Lá em Isaías 9... diz que, Isaías também profeticamente falando sobre o Messias, diz, um filho se nasceu, porque uma criança nasceu, um filho se lhe deu, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será conhecido como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E Jesus, quando Ele veio, Ele entendeu que Ele era o Messias, Ele era o Filho de Deus, Ele tinha uma missão muito clara. Sim ou não? Ele sabia o que Ele veio fazer. E Ele veio com essa missão, com esse objetivo. E João também sabia, porque João sabia que ele também foi escolhido para preparar o caminho para o Messias. Sim ou não? E João, ele pregando, preparando o caminho de arrependimento, ele vinha dizendo, eu vos batizo com água, mas após mim, depois de mim, virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ele já sabia que ele era o Elias que haveria de vir. E quando ele viu Jesus chegando para ser batizado, ele disse, era dele que eu estava falando. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista sabia quem ele era, a missão dele. E ele também sabia que o seu primo, que Jesus era o Messias, o ungido, o enviado. Sim ou não? Se você ler, vai ficar muito claro isso. A gente está apenas refletindo o que a Bíblia diz, mas isso é muito claro. Não precisa fazer contas matemáticas, não precisa de artefatos arqueológicos. Basta apenas ler e entender. João Batista sabia quem ele era e a missão dele. E Jesus sabia quem ele era e a missão dele. Igual era a missão então do Messias. Que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. O enviado, lá em Isaías, cita que ele veio para evangelizar os pobres, trazer libertação aos cativos. Evangelizar é falar de boas novas. Então, quando alguém está evangelizando, é trazer boas notícias. Sabe quando alguém está internado, e aí vem o médico, aí o médico fala assim, olha, eu tenho boas notícias para vocês. Já não há perigo de vida, ele está de morte, já está correndo, ele está bem, está se recuperando, agora é só uma questão de tempo. Aí aquelas notícias, traz um alívio ao coração, e você fala, obrigado Senhor, obrigado,
Né, seu Wilson, quando falou, tá tudo bem, vamos fazer o exame. Essa semana o seu Wilson, né, passou aí uma dificuldade, ficou alguns dias ali esperando para fazer um exame, e quando o médico deve ter chegado, o enfermeiro falou, ó, a gente vai fazer agora, tá tudo certo para a gente fazer. Não, alívio, não são boas notícias. Evangelho, no grego, significa isso, boas notícias. E por isso que a gente sempre usa evangelho de salvação, porque só o evangelho significa boas notícias, mas o evangelho de Cristo é um evangelho de salvação, isto é, boas novas de salvação. Isso é, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo através do seu Filho. Amém? Glória a Deus. Então, ele veio também, o Messias, traria libertação aos cativos, restauraria a vista aos cegos, colocaria em liberdade os oprimidos, e também apregoaria o ano aceitável do Senhor, isso é o tempo que o Senhor está abrindo as portas do céu para todo aquele que crê nele possa se achegar até ele. Então essa era a mensagem do Messias. E Jesus então, sabendo do seu chamado, começou o seu ministério. E João Batista, passado algum tempo, como profeta que era, ergueu a sua voz profética contra o rei Herodes, porque ele tinha tomado a esposa do seu irmão como sua esposa. E João Batista, como profeta que era, disse ao rei que não era lícito que ele tomasse, que a esposa do seu irmão fosse sua esposa. E por conta disso ele foi encarcerado, foi preso. E ali João tinha os seus discípulos, e alguns deles inclusive, André, Natanael, André, Filipe, tornaram-se discípulos de Jesus, E todos sabiam que João Batista era um profeta, os judeus reconheciam, Herodes sabia que ele era um profeta. E agora João Batista estava encarcerado, por causa da mensagem que ele entregou. E eles estavam ali querendo saber notícias de como estava o ministério do Messias. E em certo momento, veio um sentimento, uma dúvida no coração dele. Será que é isso mesmo? Será que não foi um delírio da minha cabeça? Estou sugerindo aqui talvez alguma coisa que passou pela mente dele. Ele chamou então, como nós lemos de início, 2 dos seus discípulos. Vão até Jesus e pergunta para ele: ele é mesmo o Messias? Ou a gente tem que aguardar um outro? Porque, gente, eles já estavam esperando o Messias há muitos anos. E eles também acreditavam que o Messias seria um libertador político, militar, porque os judeus já estavam há muitos anos sob o domínio de Roma, e antes disso de outros países, outros impérios. Então ele fala assim, eles esperavam que chegasse alguém como o rei Davi, organizasse um exército, fosse lá, reconquistasse todas as cidades, a autonomia, a soberania de Israel, e ainda conquistasse as outras nações. As pessoas tinham essa visão do Messias, um líder político, militar, poderoso, da família de Davi, porque o Messias é da descendência de Davi, por isso que ele é chamado filho de Davi. Então eles estavam, e quando João começou a raciocinar lá na escuridão da prisão, ele falou: vão lá e pergunte para Jesus. Quando eu o batizei, quando eu o enviei, eu estava certo disso. Eu vi lá o Senhor falando com ele, eu vi uma pomba descendo sobre ele, mas agora vem uma dúvida no meu coração. Querido, eu não sei você, mas eu penso, se João Batista teve dúvida na vida dele quanto ao ministério, quanto àquilo que ele acreditava, quem somos nós para às vezes não termos dúvida também sobre o nosso chamado? É ou não é, gente?
Se João Batista estava preso por causa do que ele acreditava, por ser fiel à voz de Deus, e mesmo assim veio uma dúvida no coração dele, quem somos nós para também às vezes não passar por um momento de dúvida, né, apóstolo Alain, né, paizão? Às vezes, Senhor, será mesmo que é para eu ser líder desse grupo de alívio? O Senhor mesmo me chamou para ser um pastor, o Senhor me chamou mesmo para isso ou para aquilo. Ou às vezes você até se questiona, será que esse negócio de igreja, estar na igreja, ser cristão, será que é isso mesmo? Vem dúvidas. E ele fez do jeito certinho. Ele falou, vão lá e pergunta para ele, se ele é mesmo o Messias ou se a gente deve aguardar outro. E foram. E Jesus, ele sabia que se ele, por exemplo, fosse falar, as pessoas já estavam acostumadas com as palavras messiânicas, com os textos messiânicos, com as profecias. Então ele ia falar assim, você tem aí o rolo do profeta Isaías? Tenho, abre aí, o que está escrito aí? Nessa parte, que antes não tinha os capítulos lá. Ah, está escrito que o Espírito do Senhor é sobre mim. Então, isso aí está falando de mim, viu? Até aí, até mesmo se eu ler aqui e disser para vocês, eu posso dizer isso. Se eu te falar assim, então, ó, essa passagem que está falando de mim, eu sou o Messias, eu não poderia falar isso também? Poderia. Mas aí Jesus chamou os discípulos e falou, ó, vem comigo. Vem. Vem comigo. Vamos voltar lá na leitura, se você não anotou aí, anote, tá? Lucas 7, 18 ao 23, eu quis colocar vocês no contexto, entender essa história, porque o Senhor tem algo para falar com você ainda, bem específico. Você vai entender tudo isso, porque tem uma pergunta que o Senhor, o Espírito Santo, tem para fazer com você também. Aleluia. Olha só, pode ser no 19. Enviou-os ao Senhor para perguntar, és tu aquele que estava para vir, né? Você é o Messias que a gente está aguardando, ou nós devemos esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João, o Batista, enviou-nos para te perguntar. E olha só que o mensageiro fez a mesma pergunta. Se és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Aí Jesus, naquela mesma hora, curou muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu, ide e anunciai a João Batista o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Jesus podia simplesmente dizer, sim, eu sou o Messias, o Filho de Deus. Quando ele perguntou para Pedro, as pessoas estão dizendo o que de mim? Ah, uns falam que você é profeta, outros dizem que você é alguém especial. E você, o que você diz? Você é o Cristo, o Filho de Deus. Falou, olha, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que te revelou isso. Mas Jesus não queria simplesmente falar, ele queria mostrar. E quando Jesus faz isso, faz esses sinais e diga, vai lá agora e diga o que vocês viram, o que vocês presenciaram, porque João Batista vai entender que o Messias, ele veio para isso. E se eu estou fazendo isso, então ele vai entender que eu sou o Messias. Amém? Você entendeu bem essa parte? Vamos para a segunda etapa então? A primeira etapa a gente falou sobre João e falou sobre Jesus. Agora a gente vai falar sobre Jesus ou o Espírito Santo e sobre você. Diga assim, eu. Vamos ler agora Mateus 28, 19 e 20. Glória a Deus. Posso ouvir um glória aí?
Aleluia. Isso aqui não precisa nem colocar no telão, né? Mas a gente lê em tantas versões que às vezes a gente confunde, né? As palavras mudam de uma versão para outra, às vezes a gente não consegue decorar bem. Esta é a desvantagem de usar várias versões. A vantagem é que você tem um melhor entendimento. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Jesus estava dizendo aos seus discípulos: ide, fazei discípulos. Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que mais? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Agora a gente vai ler, e esse que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora a gente vai ler, isso daqui foi Mateus relatando esse episódio. Agora a gente vai ler o que Marcos falou sobre isso. Marcos 16, 15. Aleluia. Pode adorar o Senhor com o seu glória a Deus. Marcos sobre isso diz a mesma coisa com as suas palavras aqui. Ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem está dizendo essas palavras, só para a gente lembrar? Jesus. Foi relatado por Marcos, mas quem está dizendo é Jesus. Jesus, nessas duas leituras, a gente já termina, nessas duas leituras que estamos aqui agora lendo, Jesus já havia sido crucificado, no terceiro dia ressuscitou, estava há 40 dias aparecendo para os seus discípulos em várias ocasiões, e agora ele estava lá no Monte das Oliveiras, aonde ele, logo na sequência, ia ser levado aos céus, de volta. Foi nessa hora que ele disse essas palavras. Foram as últimas palavras de Jesus presencialmente aos seus discípulos. E dizem que havia mais ou menos cerca de 500 pessoas dos seus discípulos ali. Então ele estava falando assim: façam discípulos de todas as nações da terra, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque quem crer e for batizado será salvo. Unindo aqui os dois evangelistas. E esses sinais hão de acompanhar os que creem. Quem são esses que creem? Os que creem é o seguinte: as pessoas vão e anunciam o evangelho de salvação, e as pessoas, eu creio, Jesus é o Messias, Ele é o meu Salvador, eu acredito, eu entrego a minha vida a Jesus agora. Os que creem são esses, os que recebem a Jesus, Fernando. E o que vai acontecer com esses que creem? Tem sinais que vão segui-los. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E aí, termina. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Foram as últimas palavras de Jesus presencialmente ali com os seus discípulos. E agora, nós entendemos qual é a nossa missão e os sinais que vão seguir aqueles que têm uma missão. Sim ou não? Vamos voltar lá em João Batista? João Batista entendia a missão dele? Sim. Ele entendeu que Jesus era o Messias? Sim. Jesus sabia que era o Messias? Sim. Operou as obras que o Messias veio para operar? Sim. Agora Jesus disse essas palavras. Jesus sabe quem ele é, a sua missão? Sim. E ele agora está dizendo àqueles que creem. E
nesta manhã, a pergunta que o Espírito Santo faz a nós, a você, a nós eu digo você e eu. Ele está perguntando a quem? Diga, a mim. Está perguntando a quem? Vocês são meus discípulos? Ou será que serão outros? Vocês são meus discípulos? Ou será que eu devo aguardar outros? Nós somos conhecidos como o quê? Cristãos. Cristãos por causa de Cristo. Nós somos discípulos, seguidores de Cristo. Sim ou não? Quanto a isso, eu quero até fazer uma orientação muito importante. Quando você estiver se referindo aos cristãos, não fala, porque no Brasil a gente tem uma questão que é muito clara entre cristãos católicos e cristãos evangélicos. E algumas pessoas erradamente dizem, não, porque nós cristãos seguimos a Deus, os católicos também. Os católicos são cristãos, amém, queridos? Eles seguem a Cristo. Então, você falar os cristãos e os católicos, é errado isso. É igual eu falar assim, né? Porque eu e os brancos, aí vai, mas você não é branco? Sou. Então nós os brancos. Ah, pastor, mas a Igreja Católica tem alguma coisa tal, que a gente sabe que não é assim, que a Bíblia mostra. Queridos, o Senhor da igreja é que cuida das suas ovelhas. Ele vai cuidar das suas ovelhas. A gente não é senhor das ovelhas dos outros. Deus, Ele, inclusive, está havendo um grande avivamento entre os nossos irmãos católicos. Sim ou não? Né? 4 horas da manhã, mais de 1 milhão de pessoas estão se levantando para orar. Ah, mas é porque eles oram assim, assado. É da forma que eles aprenderam e com muita devoção eles têm feito. Eu creio, como o Senhor já tem feito com muitos padres, que tem algumas situações lá que não está plenamente de acordo com a Bíblia, como que a gente interpreta, e Deus levanta homens que de tempo em tempo falam, nós entendemos que a Bíblia não diz que é para fazer dessa forma, então a partir de hoje nós não faremos assim. Como nós evangélicos também, às vezes tem muitas coisas que o Senhor levanta homens para dizer. Está errado, a gente a partir de hoje vai mudar isso. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu cresci dentro da igreja, a mulher não podia cortar a ponta do cabelo, aquela pontinha. E alguns diziam assim, se você cortar você vai para o inferno, tem um anjo que fica recolhendo os seus cabelos e guardando numa gavetinha lá no céu, e quando você chegar lá no céu, ele vai pegar e medir para ver se o seu cabelo foi cortado, porque se você cortar você vai direto para o inferno. Eu ouvi isso muitas vezes, aprendi dessa forma. Tem isso ainda hoje em dia? Bem pouco, porque se levantaram homens que falaram, a Bíblia não está falando sobre isso. Interpretaram a Bíblia, mas de uma forma errada. Não é isso que a Bíblia está falando quando a mulher tem o cabelo em lugar do véu. Enfim, é só um exemplo, não vou me aprofundar nisso. Então, quando você for se referir aos nossos irmãos católicos, você fala assim, nós cristãos, os evangélicos, os católicos, né? Vamos orar ao Senhor, clamar ao Senhor. É pecado você falar de Jesus para um católico? Não é pecado você falar de Jesus para ele, mas você vai falar para ele como alguém que já conhece a Jesus e que o Senhor quer trazer mais para perto também, trazer novos entendimentos. Ah, mas tem uns que estão simplesmente na idolatria, esquecem Jesus, não falam o nome de Jesus e tal. Mas aí o que você vai fazer? Como um bom obreiro, como alguém que é cheio da graça de Deus, ir lá com muito amor, ensinar para eles o que a Bíblia diz, para que eles voltem à origem do Evangelho. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Então, feito esse parênteses aqui, né? Nós vamos voltar aqui. Jesus sabe bem a missão dele.
e agora precisamos entender a nossa. Se eu te perguntar aqui, Marcela, você é cristã? Você segue a Cristo? Você é discípula de Cristo? Ivani, você é cristã? Você é discípula de Cristo? Se eu perguntar para o Fernando ou para qualquer um de vocês aqui, de imediato vocês vão dizer sim. Mas Jesus também poderia ter dito sim. Mas há sinais que seguem aos que creem. Há sinais que seguem aos que creem. É uma palavra, sim, nos faz refletir. Ou a gente não entendeu bem a nossa missão, ou a gente não está se movendo como deveria se mover. E a nossa resposta às pessoas no mundo, hoje, tem sido: eu sou cristão, eu sou evangélico, eu faço parte de uma igreja, eu sou da igreja Fonte de Alívio, eu sou da igreja, talvez que você esteja aqui, possa ser de uma outra igreja, ou até mesmo da igreja católica, eu sou da igreja tal. Só que não é isso, não é essa a resposta. Não é essa a resposta que Jesus deu a João Batista, e não é esta a resposta que nós devemos dar àqueles que pedem a razão da nossa fé. Precisa ser em atitudes, precisa ser em algo que verdadeiramente vai fazer a diferença. Eu não quero que você levante a mão, mas eu quero te perguntar se você conhece alguém que se diz cristão, que vai na igreja, ou às vezes até mesmo é um obreiro, mas lá no teu trabalho, lá na tua vizinhança, lá no meio da tua família, entre seus parentes, ele só dá dor de cabeça, as pessoas só falam mal dele. Não é mal dele por causa do evangelho, pelas atitudes dele. É uma pessoa fofoqueira, é uma pessoa briguenta, é uma pessoa que não cumpre com os horários, é uma pessoa que às vezes rouba, uma pessoa que... Você conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão, mas eu tenho praticamente certeza que você conhece. Eu espero que não seja a pessoa que você costuma olhar sempre lá no espelho de manhã quando vai escovar os dentes. Mas se for, tanto melhor, porque o Espírito Santo está falando conosco hoje. Os outros a gente não pode mudar, mas nós, através do Espírito Santo, podemos permitir que haja mudança em nós. Sim ou não? Voltando sobre o que Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Estava até no último café com apacentadores, que inclusive agora no próximo sábado haverá. Quem são esses apacentadores, pastor Daniel? Apacentadores são aqueles que auxiliam o pastor a cuidar das ovelhas. Então ele ajuda a cuidar pelo menos de uma pessoa. O pastor ali do grupo de alívio tem muitas pessoas e ele não consegue às vezes estar com todo mundo, e ele fala: pastor, pode deixar que eu vou acompanhar o Fernando. O Fernando está chegando agora, eu posso acompanhar o Fernando? Eu vou ligar para ele sempre, mandar mensagem, vou acompanhar ele no grupo de alívio, vou dar carona para ele para a igreja, eu vou colar no Fernando, eu vou cuidar do Fernando. O que eu vou estar fazendo? Apacentando. Então, quer dizer que eu agora vou ser o pastor da igreja, o líder do grupo de alívio? Quer dizer que eu vou ser o líder em treinamento? Tudo isso pode ser que um dia você seja, mas hoje você está ajudando a cuidar de uma pessoa, no mínimo. Então, o apacentador é esse, que tem a disposição para cuidar de vidas, nem que seja uma vida. Então, no sábado, nós teremos esse café com os apacentadores, aqueles que já estão fazendo isso, mas se no teu coração você deseja fazer isso,
o que você vai fazer? Você vai até o líder do teu grupo de alívio, que esse cuidado é feito através do grupo de alívio, tá? Se você não faz parte ainda, só você fala, eu quero fazer parte. Você vai fazer parte, você vai até o seu líder e diga para ele assim, olha, eu quero ajudar. E aí ele vai te orientar, vai te treinar, né? E por aí por diante. Então, o ID, eu estava falando sobre isso, porque no Café com Apacentadores, o último, eu estava dizendo, o ID vai. Se eu disser para vocês, ó, o culto agora acabou, então, vão. Aí fala assim, vão o quê? É para ir para onde? É para fazer o quê? É para ir para casa? É para a gente ir na praça? É para a gente ir aonde? Tem muita gente que fala assim, eu estou fazendo o ID. O ID em si é só uma demonstração de sair da inércia, mas o centro dessa frase de Jesus é o fazer discípulos. Vocês estão entendendo? Se eu disser para vocês assim, vão o quê? Façam discípulos. Então, o foco não é fazer o ID, é o fazer discípulos. Estão me fazendo entender? O fazer discípulos de quem? Para quem? Discípulos do Daniel? Discípulos da Fonte de Alívio? Discípulos do pastor Marcos, da pastora Dirce? Não, de Jesus. Batizando-os, levando ao batismo, levando a eles ter uma aliança com Deus. E aí Marcos fala, esses que vocês vão pregar e eles vão crer, sinais seguirão. E é sobre isso que eu estou falando nesta manhã, o Espírito Santo está falando conosco. Falar que você que está fazendo, é fácil. É tempo de nós sermos as mãos, os pés, a boca, os olhos, para que haja transformação através da sua vida. E é sobre isso que nós vamos orar aqui. A palavra é simplesmente isso, para nos pôr para refletir, para pensar. Será que eu apenas estou dizendo que eu sou cristão? O que realmente eu estou fazendo da obra que eu fui chamado para fazer? Tenho orado por enfermos? Tenho apregoado o Evangelho? Tenho expelido demônios? Os cegos, né, aqueles que não viam, agora estão conseguindo enxergar. Eu acho interessante, né, o Dinho é meu barbeiro, né? Meu barbeiro que corta meu cabelo, né? Hoje em dia fala barbeiro, né, Dinho? Mas aí, na verdade, é o meu cabeleireiro, né? Mas cabeleireiro não existe mais, né? É o meu barbeiro que corta o meu cabelo. A barba eu aparo com a tesoura, depois em casa. Mas eu estava lá essa semana, foi essa semana, né, Dinho? Foi terça, né? Estava lá na terça, levei o Dani também, para cortar o cabelo lá. Estava parecendo Sansão. E a gente foi lá e ele estava com um amigo lá cortando o cabelo lá. E aí ele estava lá dizendo, o amigo dele estava passando por uma situação e o Dinho, não brother, eu sou seu amigo demais, eu tenho que dizer para você, Deus tem restauração para a sua vida nessa área aí, pode acreditar, eu vejo você, isso é o quê? E ele falando de Jesus, e toda vez que eu vou lá no Dinho, ele está falando de Jesus. Outras pessoas também, quando a gente está junto, a gente vê que a pessoa está sempre falando de Jesus. A evangelista Fátima, né? Uma bênção, ela está sempre falando de Jesus. A minha esposa também é uma bênção nessa área, ela sempre fala de Jesus, entre os amigos dela, sabe? Onde ela chega, ela fala de Jesus lá, ela fala naturalmente assim. Porque tem gente que é mais introvertido, mais tímido, tem vergonha, né?
Mas não é porque ele tem vergonha de falar do evangelho, às vezes ele tem vergonha de expor a vida dele. Então a gente tem uma dificuldade a mais para romper essa barreira da timidez. É uma barreira a ser vencida. Mas com a nossa vida, ela também, as pessoas têm que ver, mesmo às vezes sem palavras, as pessoas vão ver algo diferente em você. Até que você vá rompendo isso. Por exemplo, eu quero saber aqui, quantos já conseguiram levar pelo menos um colega do seu trabalho a conhecer Jesus? Deixa eu ver aqui. Eu mesmo sendo tímido já ganhei colegas aqui, ó. Tá vendo? Algumas pessoas já ganharam. Inclusive, a gente foi no ano que teve lá o meu amigo de oração. Quantos lembram do meu amigo de oração? Foi bênção demais, né? Inclusive, a gente estava conversando no início do ano, né, paizão? Para a gente fazer esse ano também, né? A gente lembrar, a gente não esquecer, viu, líderes aí? Me lembra, a gente fazer o meu amigo de oração. E nesse meu amigo de oração, eu cheguei até um amigo lá da empresa e comecei a orar com ele todos os dias, falar do evangelho, e ele entregou a vida dele a Jesus. Ele fez a oração, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E lá onde eu estava, as pessoas entendiam, sabiam quem eu era. Sabiam que a minha vida, eu era cristão, a minha vida era para servir ao Senhor, as pessoas sempre sabem disso. E nós precisamos que nesse tempo, muito mais do que falar, nós precisamos manifestar esses sinais que seguem aos que creem. Fernando, nos últimos dias, encontrei ele umas 2, 3 vezes, né, Fernando? Fernando tem um trabalho aí, trabalha com os Correios, né? E eu, uma vez pegando o ônibus, encontrei ele, outra vez também, essa semana no ônibus também, encontrei o Fernando, e a gente foi ali conversando. As pessoas veem quem era o Fernando antes e hoje vê quem é o Fernando. A gente está lendo dentro do ônibus, falando das coisas do Senhor ali, conversando, né, Fernando? Porque as pessoas precisam entender quem nós somos e principalmente através dos sinais. Eu creio que você já entendeu isso, amém? Para a gente poder encerrar aqui, tem alguém que ainda não entendeu essa palavra? Que a gente vai repetir mais uma vez. Todo mundo já entendeu. Glória a Deus, glória a Deus. Então nós vamos fazer o seguinte agora. Às vezes a gente gosta de um mover, né? Eu que sou pentecostal, eu vim de uma igreja bem pentecostal, né? Aqui a Fonte Alívio é bem pentecostal também, viu, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Né, pastor Alain? Não mudou não, viu, pastor Alain? Olha lá, ó, o ano da manifestação do Espírito Santo nas ações. Inclusive, o fluxo do Espírito Santo é culto do poder mesmo, viu? Você que não veio nos 2 primeiros, você perdeu. Porque foi um tempo de imposição de mãos, receber dons espirituais, renovo. Foi sobrenatural aqui. Então, nós somos uma igreja pentecostal. E às vezes a gente gosta de ver movimento. Mas muito mais do que movimento é o entendimento. Oração que eu quero fazer, e para isso eu quero pedir para todos vocês se colocarem em pé agora. Precisamos ser mais como Jesus foi. Essa passagem nos ensina muito sobre Jesus, e se nós somos seguidores de Jesus, somos seguidores de Cristo, precisamos fazer o que Ele faz. Precisamos operar como Ele opera. E nós vamos, em primeiro lugar, pedir perdão ao Senhor, porque quero que você aí já, onde você está, já comece a falar com o Senhor. Já comece a colocar o teu coração. Talvez quando alguém chega lá no teu grupo de alívio, estou com uma dor de cabeça, você já tem uma dipirona ali na bolsa, já, ó, toma essa dipirona aqui, mas antes você não pergunta, posso orar por você? Posso orar? Não, as pessoas hoje em dia estão tão no automático que já dá um remédio, já, isso aí é bom, é chá de boldo, é bom, viu, para o estômago. Se você fizer assim, assim, a medicina está aí realmente para nos ajudar, mas em primeiro lugar, nós somos cristãos.
E Cristo, ele não fala que ele dava remédio para ninguém. O remédio dele era sobrenatural. Eu vi que o remédio que ele colocou nos olhos do cego era a lama. Mas não foi a lama que curou. Foi as palavras dele. Colocou lá a lama e falou, vai lá e lava. Você acha que aquela lama curou? Não, quem curou foi Jesus. E nós vamos viver, queridos, nesse tempo, um evangelho não nominal, mas um evangelho de práticas, de atitudes, de sinais, de maravilhas acontecendo. Nós vamos ver pessoas sendo curadas, transformadas, saindo das drogas, e agora tendo uma vida nova em Cristo. Dias 11, 12 e 13 nós teremos o nosso encontro de alívio com Deus, e irão até este encontro pessoas que já foram levadas até Jesus, mas estão precisando ser libertas, transformadas, ter este encontro mais íntimo e pessoal com Deus. E nós vamos ver aqui uma multidão de pessoas transformadas, alegres, testificando do que o Senhor pode fazer. Mas em primeiro lugar nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Perdão, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque como igreja nós, Senhor, temos feito tão pouco e falado tanto. Senhor, eu já estou aqui, Senhor, 1 hora falando. Errado, não é errado falar. O errado, Senhor, é falar e não viver aquilo que fala, Senhor. E nós queremos, Senhor, mudar isso. As pessoas, os nossos amigos, a nossa família, os nossos vizinhos, aonde nós estivermos, as pessoas vão ver em nós que nós somos teus seguidores. Os sinais vão nos acompanhar. Onde nós chegarmos, as pessoas vão dizer, nossa, eu estou me sentindo tão alegre agora, tão feliz. Estou feliz por te ver. A tua presença me faz tão bem. Eu estava tão triste, tão abatido, mas você chegou e estou me sentindo bem. Eu não estou entendendo o que é isso. E você vai dizer assim, é porque o Espírito Santo habita em mim. E aonde eu chego, o Espírito Santo está também. Esta alegria que você está sentindo é o Espírito Santo, e Ele quer morar em você também. Alguém vai dizer, um colega de trabalho vai dizer para você, a minha mãe está doente, o meu irmão, meu tio, meu pai, alguém está doente, você vai falar, eu posso orar por ele? Nós temos lá na nossa igreja pequenos grupos, e lá nós oramos todas as semanas, e passamos a semana toda orando pelos pedidos. Eu posso colocar o nome do seu irmão, do seu pai, da sua mãe lá no caderno e orarmos por ele? Eu tenho certeza que Jesus pode curá-lo. E a pessoa vai falar, pode, por favor. E você vai colocar lá, pedir para a célula, e vocês vão orar, e essas pessoas vão ser curadas, e vão conhecer o Jesus que cura. Casamentos que estão sendo desfeitos, você vai falar, Deus tem poder para restaurar o teu casamento. É ou não é, Ângela? Deus tem poder para restaurar casamento. Posso orar por você? Vamos até a minha igreja lá, eles orientam, vai ter o Aliançados, que é uma programação para casais lá na igreja, eu quero te levar lá. Em o nome de Jesus, Senhor, eu oro agora. Pai, nós entendemos que essa palavra vem do Teu Espírito Santo. E essa pergunta vem dos céus diretamente a mim. Diretamente a mim, Senhor. Diretamente a mim, em nome de Jesus. Eu quero agora, Senhor, em primeiro lugar, pedir perdão como igreja, Senhor, por termos falado tanto e fazermos tão pouco. Senhor, e nós queremos neste momento pedir que o Teu Espírito Santo derrame sobre nós aqui, ó Pai, essa, Senhor, autoridade, essa ousadia, essa intrepidez, para que nós possamos, Senhor, manifestar os Teus sinais, porque nós cremos que Tu és o Messias, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, e o Senhor está no nosso meio, e nós cremos em Ti, e esses sinais vão nos seguir, eles vão nos seguir em o nome do Senhor Jesus.